Olá pessoal, eu sou Ana Paula Grivet, psicóloga e terapeuta haitiana da EF. O tema de hoje é consciência corporal dentro da perspectiva haitiana. Por que Haiti deu tanta importância para a expressão corporal dentro da clínica? E por que a terapia haitiana não é simplesmente uma terapia verbal, mas também energética e corporal? E como acontece o processo de consciência corporal ou consciência do eu? Você já vivenciou, conhece alguém que tenha vivenciado alguma situação estressante e logo depois teve uma crise de gastrite? Que tenha bruxismo, candidíase de recorrência, aquela pessoa que somatiza tudo? Ou até mesmo que tenha um comportamento muito polido, que é aquela pessoa toda certinha, boazinha, ou mesmo uma pessoa muito raivosa de forma recorrente? Bem, aqui Reich explica. Reich conta que o indivíduo se tornou o que é não porque ele desejou, mas por motivos específicos que os levaram a ter aquele comportamento ou personalidade. A formação do caráter, que podemos dizer que é quem ou como a pessoa é como ela se identifica. O caráter surge como uma forma de defender o ego, ou o eu, do mundo externo, e a defesa pode se tornar crônica e enrijecida. E foi o que Reich chamou de couraça de caráter. Mas junto com a rigidez psicológica, existe também uma rigidez neuromuscular. Federico Navarro, quem foi quem sistematizou o método proposto por Reich, complementa que a formação do caráter possui dois princípios econômicos e energéticos. O primeiro é fazer a pessoa evitar a angústia. E o segundo, quando não é possível evitar, consiste em reter a angústia para evitar o sofrimento. Isso significa que, como defesa, a couraça vai bloquear a carga emocional da situação estressora, o que pode fazer com que o indivíduo tenha um comportamento inadequado, como, por exemplo, um comportamento reativo. A couraça muscular é uma forma de história congelada decorrente de um conflito vivenciado em alguma fase da vida do indivíduo. E essa rigidez está carregada de memórias emocionais e funciona como uma proteção em situações de estresse. Eu convido vocês a pensar em um filme que conte uma história da era medieval. Vamos ficar apenas com a figura do cavaleiro. Esse cavaleiro que já está pronto para a batalha, com a sua armadura, com a sua arma, pronto para atacar o inimigo. Agora imagine o quanto é pesada a armadura e o esforço que o cavaleiro faz para manejar a sua espada. Imaginem também a tensão que esse cavaleiro sente quando está prestes a vivenciar essa batalha contra o seu inimigo. Eu pergunto a vocês, e se esse mesmo cavaleiro permanecesse de armadura empunhando a sua espada e permanecesse com a mesma tensão da batalha, mesmo que a guerra já tivesse acabado e estejamos em tempo de paz? Esse cavaleiro vive na tensão, sente que uma batalha pode a todo momento acontecer, e por isso ele sente que precisa estar sempre pronto para enfrentar essa batalha novamente. É dessa forma que vemos os nossos pacientes funcionarem. Cada um carrega a sua história no seu corpo, e essas histórias elas estão carregadas de emoção. As couraças têm a função de proteger contra ameaças internas e externas, e assim manter o equilíbrio psíquico da pessoa. É por isso que o objetivo da vegetoterapia não é eliminar as couraças, mas é permitir que o paciente ganhe consciência e tenha uma autogestão, ou seja, é flexibilizar a couraça neuromuscular. É compreender que ela se estruturou em um momento que o indivíduo precisou dessa defesa. O problema é que ela se tornou um mecanismo automático, mesmo quando não é necessário utilizar. A couraça neuromuscular é carregada de memórias emocionais, que se formaram no momento da situação de estresse, e a partir de duas emoções básicas, prazer e angústia. Reich falou sobre o mecanismo de prazer e angústia no livro A Função do Orgasmo. Essas duas emoções fazem parte da fórmula do orgasmo ou fórmula da vida. Federico Navarro, Esperidião Antônio e outros autores contam que a visão e os órgãos sensoriais têm grande importância na formação das memórias emocionais. Existem também duas estruturas cerebrais que são parte importante desse circuito. A amígdala, que é ativada em situações de medo, é responsável por reconhecer expressões faciais e dar respostas emocionais aos estímulos agradáveis e desagradáveis. E o segundo é o hipocampo, que junto com a amígdala atribui carga emocional no processo de formação das memórias. Para Navarro, toda memória emotiva se encontra nos músculos. A formação da couraça muscular tem uma importância na história do indivíduo, pois ela foi útil em algum momento da sua vida, como forma de defesa. O problema é que esse mecanismo se desvirtua do seu objetivo inicial, que é o de defesa em momentos específicos, e passa a ser utilizado como uma forma de ataque, como uma forma automatizada. O encouraçamento crônico interfere em toda a relação que essa pessoa estabelece com os outros, com o mundo e também com ela mesma.
porque o contato com a realidade e a sua expressão encontra uma barreira que modifica a sua percepção e os seus sentidos. Mas e agora? Como que a gente trabalha essas coraças dentro da clínica haitiana? Na EFEN, nós trabalhamos com a vegetoterapia caracteroanalítica, que além de flexibilizar os bloqueios neuromusculares e energéticos, tem o objetivo de recuperar a sua expressão corporal genuína. Navarro define a vegetoterapia como o desejo de curar o paciente valendo-se de determinadas intervenções corporais, ACTs, que provocam reações neurovegeto-emocionais e musculares, capazes de reestruturar uma psicoafetividade sadia, considerada desde o nascimento do indivíduo. O reequilíbrio neurovegetativo, por ativação do sistema neurovegetativo, acompanhado da análise do caráter, expresso pela linguagem corporal, coloca o indivíduo em condições não apenas de compreender, mas de sentir sua capacidade, ou seja, o seu eu e o seu ser no mundo, como elemento dialético. Na vegetoterapia caracteroanalítica, junto com os ACTs, mobilizações que foram desenvolvidas por Federico Navarro, nós, terapeutas haitianos, trabalhamos com o paciente para que ele consiga estabelecer equilíbrio energético e a consciência do eu corporal, que foi prejudicado durante seu desenvolvimento. Nós trabalhamos cuidadosamente cada um dos 7 segmentos da coraça, que são eles: os olhos, a boca, o pescoço, o tórax, o diafragma, o abdômen e a pelvis. Porque o encoraçamento de cada um desses segmentos possui relação com as fases de desenvolvimento da criança. Então, trabalhar os segmentos da coraça é trabalhar o trauma ou estresse em cada uma dessas fases. E como dito em uma frase que cabe bem com tudo que a gente falou até agora, a linguagem emocional é corporal antes de ser verbal. Se você gostou desse conteúdo, siga a gente nas redes sociais e assiste os nossos vídeos no nosso canal. Um beijo, tchau, tchau!